Fala, meu amigo e minha amiga, muito bem-vindo a mais uma aula, dando continuidade nessa semana. Hoje a gente vai ver nossa aula de matrizes. Nosso objetivo central é justamente compreendermos como que as matrizes, assim como os vetores, pode facilitar e muito a nossa vida na programação. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo de matrizes, vamos dar uma revisazinha na aula passada. Vamos ver o que são vetores e como que eles funcionam. O vetor, ele é justamente um tipo de variável que armazena várias variáveis, e eu espero que você já tenha aprendido isso. Elas são conhecidas como array, listas ou variáveis compostas. Lembra lá do exemplo da gavetinha? E é como se fosse a gavetinha fosse uma variável, e dentro dessa variável a gente tem os compartimentos. Então você criou ali 3 compartimentos, 4 compartimentos, e dentro desses compartimentos você ainda pode armazenar outros valores. Então você vai armazenar variáveis dentro de uma variável. Então é isso que são vetores. E dando continuidade nesse exemplo de como que os vetores funcionam, a gente tem as matrizes, que é justamente um vetor de vetores. Enquanto quando a gente cria um vetor ali com 3 espaços, a gente vai ter o espaço 0, 1 e 2 dentro dele, a gente vai criar a matriz tanto com esse espaço 0, 1 e 2, só que esses espaços eles podem descer para baixo também. Então se você criar uma matriz aqui no nosso caso 3 por 3, você vai ter o espaço 0, 1 e 2 na horizontal, só que você vai ter também o 0, 1 e 2 na vertical. E aí você tem linhas e colunas. E aí você pode trabalhar com esses espaços. Lembra lá, como é que eu faço para pegar um valor no vetor? Você vai lá e indica a posição que você quer pegar. Na matriz é do mesmo jeito. Então, se você quiser pegar um valor, sei lá, que está na linha 2 e na coluna 2, então você vai aqui, eu quero pegar na coluna 2 e na linha 2. Aí você vai pegar o valor 3. Eu quero pegar na linha um e na coluna 2. Então, pegou aqui a coluna 2, linha um, você vai pegar o 4. Então, você consegue trabalhar da mesma forma que a gente trabalha com os vetores, só que o conceito, ao invés de ser só em uma linha, você ainda vai ter as colunas, e aí dá para trabalhar com coisas mais complexas. No início, você pode não ver como que a gente vai aplicar isso na programação, mas daqui a pouco eu tenho certeza que você vai ver inúmeras possibilidades de aplicar e te ajudar no seu dia a dia. E bem, como que a gente pode criar uma matriz, hein? Lembra lá dos vetores como que a gente criou? A gente define o tipo, define o nome como uma variável simples, só que a gente define quantos espaços aquela variável nossa vai ter. Ok, até aí tá tranquilo. Dentro da matriz, a gente trabalha praticamente a mesma coisa. Só que aí, o primeiro valor que a gente vai colocar vai ser as linhas e o segundo valor vai ser as colunas. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma matriz real com nome notas, que ela vai ter 10 linhas e 4 colunas. E por que que eu chamei do nome notas? Porque imagina lá, você tem uma turma com 10 alunos e cada aluno ele tem 4 notas. Então você vai ter 10 linhas, uma linha para cada aluno, e cada aluno vai ter 4 espacinhos ali naquela linha, que são as 4 colunas, para a gente armazenar as notas daqueles alunos. E agora, como a gente já aprendeu a criar, a gente tem que aprender a atribuir e utilizar os valores. E assim como no vetor, a gente indica lá qual espaço que a gente quer utilizar, na matriz é a mesma coisa. Então, como você tem linhas e colunas, você precisa indicar qual a linha que você vai querer utilizar e em seguida você vai indicar qual coluna que você vai utilizar. E aí é bem tranquilo. Daí você pode utilizar tanto para atribuição quanto para utilização desses valores. E agora, para esse exemplo, para esse conceito de matriz ficar muito mais claro na sua cabeça, a gente vai fazer um exemplo no Portugal Studio, justamente utilizando alunos e notas. Vamos lá? Então, já estou aqui com o algoritmo aberto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é limpar esse escriva lá mundo, tá? E aí eu vou criar nossa matriz aqui real, que vai ser as notas, assim como eu coloquei lá no exemplo. E ela vai aqui, ela vai ter 10 linhas e 4 colunas. Então imagina aí, a gente vai ter aí 10 linhas, uma linha para cada aluno, e cada aluno ele vai ter 4 colunas. Uma coluna vai ser para cada nota. Lembra lá do diário do professor? Ele tem o nome do aluno, aí tem cada coluninha quando ele coloca nota um, nota 2, nota 3, nota 4. É a mesma coisa. Então a gente vai criar uma matriz que vai fazer justamente isso. Então, aqui eu já tenho as 10 linhas e 4 colunas, e daí eu posso atribuir aqui a nota para os nossos alunos. Eu posso pegar aqui que o nosso aluno um, lembrando que sempre a posição começa ali no zero, né? Então, tipo assim, se é um é zero, se é 2 é um. Então, o aluno um ele vai ser o aluno zero. Então, a gente vai ter que atribuir a nota para ele. E se a nota um também vai ser zero. Então, notas do aluno um e a nota um vai ser igual a 10. Como é um tipo real, né? Tem que colocar o ponto zero aqui. Aí, notas do aluno um de novo. E a nota 2 vai ser igual a 8. E notas do aluno um de novo.
E a nota 3 vai ser igual a 9. Tem que ser 9.0 aqui, né? Então, 9.0, 8.0. E aí, notas do aluno 1 e a nota 4 vai ser igual a um 7.0. Então, aí, a gente já tem as 4 notas para esse aluno 1. E aí, se a gente quisesse tirar a média, né? Então, tipo, se a gente quisesse aqui uma variável real média, a gente pode somar todas as notas desse aluno. Então, pegando aqui pela posição, então, notas 0, 0, mais notas 0, 1, mais notas 0, opa, 0, 2, mais notas 0, 3. E aí, como são 4 notas, a gente pode dividir por 4. Aí, cadê? Dividir por 4. E aí a gente pode escrever a média. Então, quando a gente executar aqui, a gente tem a média de 8.5. Até agora, eu sei que ficou muito complexo. Imagina fazer isso para 10 alunos. A gente teria que escrever tudo isso daqui, pelo menos mais 9 vezes. Daria 40 linhas e daria um trabalho do cacete para a gente calcular cada média, certo? Então, a gente calculou aqui as notas para um aluno e a gente calculou a média para esse aluno. Daí, se a gente fosse fazer as mesmas coisas para o aluno 2, a gente poderia copiar aqui. E aí eu vou fazer aqui embaixo, tá? E aqui, ao invés da gente de ser o aluno 0, a gente poderia fazer o aluno 2. Então, aqui seria um 2 e um 3. E assim a gente poderia fazer para cada aluno. E a gente teria aí todas as notas desses alunos, tudo armazenado em uma única variável que ali é uma matriz. E aí você consegue aplicar isso em diversas outras situações. Eu não vou fazer de um por um aqui, porque vai ficar muito complexo, mas a gente vai já ver um negócio que vai ajudar a gente bastante. E novamente aqui nessa aula a gente tem esse meme de novo, um dos memes que eu mais gosto do Pica-Pau, que é obrigado amigo, você é um amigo. E é justamente quando a gente junta as matrizes com os laços de repetições, assim como a gente juntou os vetores com os laços de repetições e facilitou nossa vida bastante, aqui a gente vai juntar as matrizes com os laços de repetições e vai facilitar ainda mais. A gente vai dar continuidade daquele nosso exemplo para você ver como a gente faria a leitura de todas as notas para todos os alunos com poucas linhas, sem precisar escrever mais de 40 vezes a mesma coisa. Certo? A gente está aqui com o nosso exemplo anterior, onde a gente teve que escrever aqui a nota do aluno 0, a posição 0, a nota do aluno 0 de novo, posição 1, 0, 2, 0, 3. E aí, muito trabalhoso, às vezes, pô, por que que eu vou fazer isso, né? Muito complexo, não sei o quê. E aí que entra. Se a gente usar um laço de repetição, é muito melhor. Então, como a gente tem aqui 10 alunos, né? A gente vai fazer um laço de repetição para ler a nota de 10 alunos. Então, a gente pode criar aqui um laço de repetição para inteiro contador, que começa em 0, em 0. Enquanto esse número for menor ou igual a 9, lembrando que como, tipo, começa no 0, como sempre começa no 0, a gente não pode botar, tipo, menor que 10, porque o 10 vai ser o 11, que é como se fosse sempre menos 1. Então, 0, 1, 2, 3 até o 9, que, tipo, seria de 1 até o 10. E aí a gente vai pegar e vai adicionar mais um ao nosso contador. Contador mais. Daí a gente já tem nosso contador, que vai contar de todos os alunos, tanto do aluno 0 até o aluno 9. Daí a gente pode repassar essas notas aqui para cá. Daí a gente vai ter aqui. A gente está lendo aqui só para o aluno 0. Pô, beleza. E como é que eu faço para ler para todos os alunos? Lembra lá que o contador está mudando? 1, 2, 3, 4, 5 até o 9? Então a gente pode pegar aqui e substituir essa posição aqui, que é do aluno, pelo contador. Contador. Daí, ele vai pegar a nota 0, a nota 1, a nota 2 e a nota 3. Então, contador e contador. Então, para cada número que o nosso contador ele gerar, a gente vai pegar o contador, que vai ser a posição do aluno, e vai justamente escrever a nota 0, a nota 1, a nota 2 e a nota 3, que é 1, 2, 3 e 4.
E aí ele vai repetir isso 10 vezes até a gente preencher todas as notas dos nossos alunos. Daí a gente já tem um ganho enorme, né? A gente já deixou de escrever 40 linhas só porque a gente criou um laço de repetição. E isso é muito importante, certo? Beleza, até aí já tem um ganho bacana também. Só que aqui a gente tem outro padrão, que é justamente a gente ler 1, 0, 1, 2 e 3. Isso ainda dá para ficar mais fácil ainda, porque a gente pode utilizar um laço de repetição dentro de outro laço. E a gente poderia criar aqui um outro para, beleza? Para um inteiro aqui contador. Não, não é contador porque a gente já tem um contador, então eu vou chamar aqui de J, que vai ser igual a zero. E esse nosso contador ele vai ser justamente para pegarmos as posições da nota. Então, esse primeiro contador, ele pega a posição do aluno e o nosso segundo contador pega a posição da nota. E aí ele vai da nota 0 até a nota 3. Então, enquanto esse nosso contador for menor ou igual a 3. Daí, a gente pega e soma mais um toda vez para esse nosso contador. Daí, aqui dentro, a gente pode ler as notas. Só que assim, não precisa ler as 4 notas de uma vez. Você vai ler apenas uma nota. Como assim, William? A gente vai ler aqui a nota do aluno, beleza? Eu vou renomear esse contador para aluno, para ficar mais interessante. Então, aluno, que vai ser um contador de aluno. Aluno, aluno e aqui aluno. E aqui eu vou renomear de J para nota, para ficar até melhor da gente compreender como que está funcionando. Então, a gente iniciou aqui, começou no aluno 0. Ele vai iniciar esse para aqui, para as notas do aluno na posição 0. Só que aí eu quero pegar a nota aqui na posição da nota, porque ela está indo de 0 até 3. Ela vai começando a 0, aí depois 1, 2 e 3. Daí ela vai encerrar o para e vai começar aqui de novo, entendeu? Então a gente tem o aluno e a nota. Então aqui a gente está pegando, lendo as notas do aluno, da posição do aluno e da posição da nota. Daí a gente vai ler o aluno na posição 0, a nota 0, 1, 2 e 3. Aí encerrou, começa de novo, lê o aluno na posição 1, notas 0, 1, 2 e 3. Encerrou, começa de novo, aluno 2, notas 0, 1, 2 e 3 e assim vai. Daí a gente pode até adicionar aqui um comando leia, que ele vai justamente ler essa nota para a gente. Deixa eu colocar aqui. E aí eu vou adicionar um escreva para ficar mais bonitinho. Então, escreva. Digite. Opa, deixa eu colocar entre aspas aqui. Digite a nota do aluno. Aí eu vou colocar aqui a posição do aluno. E aí eu vou colocar 2 pontos aqui depois, né? Daí até eu vou indicar qual que é a nota que está sendo escrita. Então, digite a nota. E aqui eu vou colocar umas aspasinhas. E aí eu coloco qual a nota que está sendo digitada. Então, digite a nota que está no contador do aluno que está no contador. Então, quando a gente executar aqui, deixa eu apagar isso daqui para não ficar atrapalhando. A gente vai lá. Então, digite a nota 0 do aluno 0. 10. Digite a nota 1 do aluno 0. 3. Digite a nota 2 do aluno 0. 4. Digite a nota 3 do aluno 0. 3. Aí, digite a nota 0 do aluno 1. E aí ele vai repetindo até a gente chegar no aluno 10, entendeu? Então a gente utiliza justamente o laço de repetição para poder facilitar ainda mais a nossa vida aqui. Deixa eu pausar aqui. Com a questão das matrizes. Porque imagina lá, se você tivesse que ler 40 notas, entendeu? Você tem que ler a nota do aluno 1, a nota 1 do aluno 1, aí depois a nota 2 do aluno 1, a nota 3 do aluno 1. Você teria que tirar 40 variáveis, aí você teria que ler esses números 40 vezes, depois fazer um cálculo absurdo, só em criar e ler, já deu mais de 80 linhas. E aí a gente criou, leu, escreveu o negócio todo bonitinho aqui, e não foi nem 10 linhas. E é justamente o ganho que a gente tem quando a gente trabalha os laços de repetições junto com as matrizes. Fica um negócio muito bacana. E aí a gente pode adicionar umas outras funções mais aqui embaixo, até se você quiser calcular a média dos alunos, pode criar um para ler, outro para exibir, porque dá para poder fazer muita coisa bacana. Eu vou até reduzir aqui, ao invés da gente ter 10 alunos, vou botar 2 alunos, e ao invés da gente ter 4 notas, vou botar 2 notas.
Daí o nosso contador vai ter que ir de 0 até 1 e as nossas notas também vai ter que ir de 0 até 1. Então, pensa aí 2 alunos, cada um com 2 notas. E aí a gente vai ter que ler a nota de cada aluno. E aí aqui no final, a gente pode fazer um algoritmo que vai calcular justamente a média dos alunos. A gente pode criar um outro par aqui inteiro, sei lá, aluno, igual a gente fez ali em cima, de 0 até o aluno com for menor ou igual a 1, aluno mais. Eu estou criando com o mesmo nome da variável que a gente criou lá, porque essa variável só existe nesse contexto aqui, ela não vai existir aqui. E aí eu posso criar com o mesmo número, com o mesmo nome, perdão. Daí a gente vai ler todos os alunos, certo? E em seguida a gente pode criar aqui uma variável média, real média, e aí a gente vai calcular a média desse aluno. Então a gente pode pegar aqui, a média vai ser igual às notas, né, do aluno, na posição 0, mais as notas do aluno na posição 1, dividido por 2. E em seguida a gente pode escrever a média. Então, até deixar mais bonitinho, aluno aqui teve a média de 2 pontos, média. E aí, quando a gente executar aqui, a gente vai ler a nota 0 do aluno 0. Então, sei lá, 10. E a nota 1 desse aluno 0, 4. A nota 0 do aluno 1, 8. E a nota 1 desse aluno 1, 9. Então, o aluno 0 teve média de 7 e o aluno 1 teve a média de 8,5. E aí a gente calculou tanto a média quanto a nota para cada um desses alunos. E se você quisesse calcular 4 notas para 10 alunos, para 40 alunos, seria a mesma coisa. A única coisa que mudaria seria aqui os espaços que a gente vai ter. Então, tipo, ao invés da gente ter 2, a gente teria aqui um 10 e a gente mudaria nosso laço de repetição aqui para 9 e lá embaixo também para 9. Então ficaria bem mais organizado e você com poucos códigos, com poucas coisas, você consegue fazer um algoritmo absurdo porque os laços de repetições e as matrizes permitem isso para a gente. E agora, para a gente finalizar nossa aula, a gente vai fazer alguns exercícios para justamente revisar e refrescar e manter esse conteúdo dentro da sua cabeça, beleza? Nosso primeiro exercício é justamente criar um tabuleiro de jogo da velha usando uma matriz de cadeia 3x3, onde o usuário pede o número da linha e o da coluna. E aí, de 1 até 3, no nosso caso, de 0 até 2. Então, pensa lá, uma matriz ela não tem linhas e colunas, e o jogo da velha não é justamente uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas? E é isso que a gente vai fazer. E a gente vai inserir tanto o x quanto a bolinha para a gente brincar ali no nosso algoritmo. Pô, galera, a gente começa agora até brincar um pouquinho mais com o nosso algoritmo. Já pensou fazer um jogo aqui com Portugal? E é isso que a gente vai fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o nosso tabuleiro, certo? Vai ser uma cadeia, então um tabuleiro, que é justamente 3x3. Então a gente vai ter 3 linhas e 3 colunas. E aí a gente já começa com a mágica. Para a gente escrever isso tudo, eu vou criar uma função, um dos conceitos que a gente viu mais atrás, que vai justamente estar mostrando. Porque pensa lá, toda vez que a gente tiver uma alteração no nosso jogo da velha, a gente vai ter que mostrar de novo. E aí a gente poderia criar aqui um para, né? Então, tipo, vamos criar lá um para. E aí, como é a função 3x3, né? A gente vai ter que criar 2 paras. Então, vou criar aqui um inteiro i, que começa em 0, vai até esse i ser menor ou igual a 2. E a gente adiciona um i mais mais. Certo? Então a gente já tem nosso primeiro para. Aqui a gente tem que criar um outro para, que é um para a linha e outro para a coluna. Eu vou chamar esse daqui de j, vai ser igual a 0, que vai aqui desse j até ele ser menor ou igual a 2 também, mesma coisa. E eu pego um j mais mais. Então a gente já tem aqui a linha e a coluna. Daí a gente pega e escreve aqui o nosso tabuleiro na posição I, na linha I, né? Cadê? Na linha I e na coluna J.
Daí, para ficar até mais parecido com o tabuleiro, eu pego aqui e vou colocar justamente uma barrinha aqui. Então, um espaçozinho, barrinha, espaço. Daí, quando eu executar, deixa eu subir aqui um pouquinho, a gente vai mostrar aqui tudo bem bugado, né? Então, tipo assim, foi um monte de coisa escrito e não foi parecido nada com o jogo da velha. Para ficar mais parecido, a gente pode fazer aqui um if não, a gente pode fazer aqui um se a nossa coluna for, né, nosso J for igual a 2, a gente pode pegar justamente e escrever um barra N para poder quebrar nossa linha. Então, imagina lá, 0, 1, 2. Chegou no 2, quebrou. 0, 1, 2, chegou no 2, quebrou de novo. 0, 1, 2, chegou no 2, quebrou de novo. Então, quando a gente executar, agora sim está mais parecido. Imagina aí que a gente tem aqui 6 espacinhos aqui, tudo certinho. E até para ficar um pouquinho mais coisado, ó, tipo, não tem a barrinha aqui do lado esquerdo. A gente pode pegar aqui também, antes desse escreva, verificar se o J é igual a 0. Se ele for igual a 0, a gente pega e escreve uma barrinha. Por que só quando ele é igual a 0? Porque é justamente quando começa o nosso código. Então, a gente vai pegar aqui e vai escrever uma barrinha. Então, quando a gente executar aqui, agora sim a gente tem um negócio parecido com a tabela, né? Com o tabuleiro ali de jogo da velha. Então, a gente já tem aqui, ó, justamente os 9 espaços onde a gente vai poder jogar. Só que agora aí entra no que eu falei antes. A gente vai ter que criar uma função justamente para mostrar essa tabela. Porque toda vez que tivesse uma alteração lá no nosso algoritmo, a gente ia ter que chamar todo esse código aqui para poder mostrar. E aí eu vou criar aqui uma função, que é um procedimento, né? Uma função que vai ser justamente mostrar jogo. Que ela vai receber aqui como parâmetro uma cadeia, chamada aqui tabuleiro também. E aí aqui você não precisa especificar quais são as linhas e quais as colunas que vão ter. Só indica para ele que isso daqui que tu vai receber é uma matriz, beleza? Então você vem aqui, colocou aqui, e aí você pode chamar essa função para cá. Daí, como você chamou essa função para cá, ele já está mostrando todo o jogo, mas desse tabuleiro que veio para cá. Então, para a gente mostrar nosso jogo, toda vez que a gente quiser, a gente pode chamar a função mostrar jogo. E aí a gente passa o tabuleiro que a gente quer mostrar. Então, quando eu executar aqui, ele vai mostrar o nosso tabuleiro. Então, toda vez que eu precisar mostrar nosso tabuleiro, eu posso apenas chamar a função que a gente criou, passando o nosso tabuleiro para ele. Certo. Daí agora, a gente já tem nosso tabuleiro totalmente funcional, 3x3, e aí a gente tem que adicionar o X e a bolinha dentro do nosso algoritmo. Daí, a gente pode fazer o seguinte. Daí, a gente pode criar um laço de repetição que vai repetindo justamente enquanto o usuário vai digitando. E aí ele vai digitando a posição da linha, a posição da coluna, e a gente vai adicionando isso e mostrando o jogo para ele. Beleza? Daí eu vou criar aqui um para. Vou criar uma condição para o usuário terminar, não vou criar uma condição tipo para saber quem ganhou, quem perdeu, se deu empate, porque aí daria muito, muito trabalho, muito problema. E até uma coisa, se você quiser fazer depois aí uma condição, tipo, verificar quem ganhou, quem perdeu, e quiser botar no seu jogo, pode ficar à vontade, gente. Dá um trabalhozinho, dá uma dorzinha de cabeça, mas é muito bacana. Imagina, você mesmo fazer seu próprio jogo da velha. Daí eu tô criando aqui esse para, né? E aí eu vou criar uma variável aqui fora, vou chamar ela de continuar, vou chamar aqui de inteiro, e eu vou chamar de C, vou colocar aqui como zero. E ao invés de eu usar um para, eu vou usar um enquanto, eu acho que faz mais sentido. Então, enquanto C for igual a zero, a gente vai pegar e vai chamar a nossa função lá. A gente vai pedir para o usuário digitar alguma coisa. Daí, a gente vai toda vez aqui perguntar para o usuário, no final do nosso algoritmo, se ele quer continuar. Então, você deseja continuar? Então, digite 0 para sim. Deixa eu colocar uma quebra de linha aqui. E outra quebra de linha, 1 para não. Então, quando a gente executar aqui, opa, tem que ler, né? Também, então leia o C.
Então, quando a gente executar aqui, ele mostra o jogo, pergunta se a pessoa quer continuar. Se a pessoa digitar sim, ele vai executar de novo. Opa! Se a pessoa digitar um, ele não vai continuar. E é isso. Então, a gente já tem aqui o nosso enquanto funcionando aqui, repetindo direitinho. E a gente já tem uma função para mostrar no nosso jogo. Agora, a gente vai pegar e vai permitir que o nosso usuário ele adicione uma bolinha ou um X dentro do nosso jogo, certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Vou criar duas variáveis aqui. Inteiro, linha e coluna, certo? Daí eu vou perguntar para o usuário, escreva qual linha você quer adicionar. Você quer jogar. E aí a gente vai ler a linha. Em seguida, me escreva qual coluna você quer jogar. E aí você vai ler a coluna. Daí a gente já tem a linha e a coluna que a gente quer jogar. Em seguida, a gente pode chegar aqui, pegar nosso tabuleiro e colocar a linha que ele selecionou, colocar a coluna que ele selecionou e atribuir o valor. Então, vou colocar aqui de início só um igual x aqui para a gente ver como é que está funcionando. Então, a gente já está pegando nosso tabuleiro, colocando a linha, a coluna e adicionando x. Depois que a gente fez isso, a gente pode pegar e mostrar de novo nosso tabuleiro. Então, a gente pode chamar aqui essa função, mostrar tabuleiro. E aí, ela pode escrever aqui. Daí, até para ficar mais legal ainda, eu vou pegar e vou chamar a função aqui limpa. Que ela vai justamente limpar o resto das coisas que a gente já escreveu e deixar apenas o tabuleiro aqui no nosso jogo. Então, quando a gente executar aqui, qual linha que você quer jogar? Eu quero jogar na linha 0. E qual coluna você quer jogar? Na coluna 0 também. Então, ele já pegou aqui e adicionou o nosso X na linha 0 e na coluna 0. Aí, você deseja continuar? Sim, eu desejo continuar. Então, vou botar aqui o 0. Qual linha que você quer jogar? Eu quero jogar agora na linha 2 e na coluna 2. Aí ele pegou e adicionou meu X na linha 2 e na coluna 2. Você deseja continuar? Sim. Qual linha que você quer jogar? Eu quero jogar na linha 1 e na coluna 1. E aí, já fiz aqui um jogo da velha. Já fiz a coluna certinha e já ganhei. Certo? Agora eu não vou mais continuar. Eu quero finalizar aqui o nosso programa. Aqui já está funcionando, quase como que se fosse um jogo da velha, só que ainda não está alternando entre o X e a bolinha. E aí a gente precisa fazer uma verificação justamente para adicionar isso. Daí eu vou criar aqui uma variável chamada player. Ou então, na verdade, não vou botar em inglês, vou chamar de jogador mesmo, em português. Então, cadeia aqui, jogador. E aí eu vou começar sempre no jogador X. Então, antes de eu fazer essa atribuição aqui, eu verifico se o jogador for igual a X, a gente pega e adiciona o X no tabuleiro. Se o jogador não é igual a X, né? A gente pega e adiciona a bolinha. Se não, a gente pega aqui e adiciona a bolinha. Daí, a gente só tem que lembrar de atualizar o nosso jogador. Então, se o jogador X já jogou, o próximo jogador vai ser a bolinha. E se a bolinha já jogou, o próximo jogador vai ser justamente o X. E aí agora a gente já consegue alternar quem que vai jogar na nossa partida. Então quando a gente colocar um play aqui, em qual linha que você quer jogar? Quero jogar na linha 0 e na coluna 1. Então ele já botou X. Você deseja continuar? Desejo sim. Qual linha que você quer jogar? Quero jogar na linha 2 e na coluna 2. Aí ele já colocou a bolinha. Você deseja continuar? Sim. Qual linha que você quer jogar? Na linha 1 e na coluna 1. Aí ele já colocou X. Opa, o cara tá quase ganhando aqui. Então eu tenho que pegar aqui, ó. É coluna 1, né? Linha também. Linha 2, né? No caso aqui é a linha 2, certinho? Então eu vou ter que colocar ali na linha 2 e na coluna 1. Então eu quero continuar? Claro que quero continuar. Então você quer jogar em qual linha? Quero jogar na linha 2 e justamente na coluna 1. E aí eu coloquei minha bolinha aqui. Daí para poder não perder, eu vou ter que jogar na coluna 2, ou na coluna 0, né? E na linha aqui
justamente 2. Então, você deseja continuar? Claro que eu quero continuar. Então, que linha que você quer jogar? Ah, eu quero jogar na última linha, que é a linha 2, e na primeira coluna, que é justamente a coluna 0. E aí, você já tem o jogo da velha funcionando no seu algoritmo com Portugal Studio em poucas linhas, gente. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu acho que essa aula foi uma das aulas mais complexas que a gente teve até agora. Por isso, eu passei só esse exemplo do jogo da velha para poder você se prender nele e conseguir justamente entrar, ver como é que funciona, testar, refazer na sua máquina e até colocar algumas lógicas diferentes, adicionar um se, um se não, para poder funcionar direitinho. A gente já está quase chegando ao final do nosso módulo, tá? E eu espero que você esteja aprendendo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, se não achou que, pô, não tá legal, não tô conseguindo pegar, chega, conversa com a gente, que a gente vai dar um jeito e vai te ajudar, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula e tchau!